Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 6 deste segundo trimestre do ano de 2023, em 1 Coríntios, capítulo 8 e 10. Alimento, ídolos e liberdade cristã. O textuário nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. A verdade prática nos diz que a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e o bom testemunho. 1 Coríntios, capítulo 8, todo o capítulo 8, e o capítulo 10, nos versículos 23 a 33. Na introdução do nosso comentário, lemos que o capítulo 8 é diretamente relacionado ao assunto tratado no capítulo 10, ou seja, alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar o assunto pela primeira vez no capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre a questão de alimentos sacrificados e também escreve sobre os limites da liberdade cristã. Já no capítulo 10, ele expressa profunda frustração com as práticas pagãs de alguns indivíduos que se diziam cristãos. Vamos aqui ao primeiro tópico: coisas sacrificadas a ídolos. Primeiro item nos fala do amor versus conhecimento. A igreja em Corinto estava inserida num contexto pagão, assim como Israel estava entre os cananeus pagãos, e nós, semelhantemente, estamos cercados pelo paganismo. Estamos rodeados de uma pluralidade de cultos e crenças, vários tipos diferentes de fé, e muitas delas acabam sendo contrárias ao cristianismo. Era comum entre os coríntios servir carne sacrificada a ídolos nas festas e banquetes, convidando amigos e parentes, dentre eles cristãos, a compartilharem juntos. A carne oferecida em sacrifício a ídolos nos templos pagãos era dividida em 3 partes iguais. Primeiro, para o ídolo, ou seja, acabava sendo queimada num altar em sacrifício àquele deus, àquela divindade que o ofertante tinha ido levar. Uma outra parte era dada ao ofertante,
a pessoa que trouxe o animal para ser sacrificado. A pessoa pode levar esta carne para casa, é como se ela estivesse benzida, abençoada, e ali compartilhar aquele alimento com sua família. E uma terceira parte era dada ao sacerdote daquele templo. A carne ofertada para aquele templo era muito grande a quantidade. Por isso, uma parte dela podia ser repartida entre os sacerdotes e também vendida por preços mais baixos nos restaurantes e feiras. Por isso era bastante procurada pelas pessoas, inclusive cristãos, pois era um alimento mais barato, mais em conta. Isso levava à seguinte pergunta: os cristãos podem comer essa carne oferecida a ídolos, vendida nas feiras a menor preço, ou servida na casa dos amigos? Então, em vez de dar uma resposta direta, Paulo começa a colocar a base do que ele vai dizer. Ele compara o saber e o amor. O comportamento cristão é baseado no amor, não apenas no saber, no conhecimento. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Veja bem que Paulo, em momento algum, está dizendo o conhecimento, o saber é algo ruim, você não deve procurá-lo. Não, ele está dizendo que mais importante do que o conhecimento é o amor. Então, posto isso, ele destaca que o verdadeiro conhecimento de Jesus, de Cristo, leva o crente, o cristão, a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo, a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os nossos direitos pessoais. No segundo item do primeiro tópico, Deus versus ídolos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há a não ser um só Deus. Com isso, Paulo está dizendo: os ídolos não são nada, eles não são deuses de verdade, só existe um Deus verdadeiro. Ele está querendo dizer que aqueles muitos ídolos e imagens tentam ocupar o lugar do Deus verdadeiro, mas não passam de meras tentativas de representar algo divino. Por mais que sejam adorados e chamados de deuses, eles não são, só existe um único Deus. Os cristãos de Corinto, aqueles com mais conhecimento, usavam este princípio e pensavam: se os ídolos não são nada, então comer os alimentos oferecidos a ídolos também não é pecado, não representa nada. Eles não estavam totalmente errados. Isso, de uma certa forma, estava correto. Porém, isso atropelava a fé de outros cristãos, que entendiam que era pecado. Eram cristãos com menos conhecimento, cristãos recém-convertidos que achavam que esse tipo de coisa acabava sendo pecaminoso. Com isso, Paulo está dizendo o seguinte: vocês podem estar fazendo algo certo, porém, pelos motivos errados, estão escandalizando outros cristãos. Então, por amor a esses outros cristãos, vocês não devem ingerir esse tipo de alimento. No terceiro item, nós vemos isso melhor explicado. Entretanto, escreve Paulo, não há esse conhecimento em todos. Nem todos têm esse pensamento, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, aprendemos que havia, em relação àquele assunto de carne sacrificada aos ídolos, dois grupos diferentes dentro da igreja. Os mais fortes, que se orgulhavam de seu conhecimento. Eles afirmavam ter o direito de comer qualquer coisa. Quer os cristãos participassem de refeições cultuais, pagãs em templos, ou servissem carne do templo em casa, essas ações não exerciam impacto algum sobre sua fé cristã. Ou seja, aqueles cristãos mais fortes, num sentido figurado da palavra, eles não viam nenhum problema de comer carne sacrificada aos ídolos, pois entendiam que o ídolo não é nada. Vamos colocar isso para os nossos dias. Esse mesmo pensamento pode se espalhar, pode ser usado esse princípio em relação a qualquer conduta que hoje os cristãos tenham dúvida. Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Afinal de contas, isso vai contaminar ou não a minha fé? E a resposta encontramos aqui nessa situação. Pode não contaminar a nossa fé, mas pode contaminar a fé de outras pessoas mais fracas espiritualmente, que se escandalizam com determinadas condutas e atitudes nossas que não fazem mal para nós, porém fazem mal aos outros. Então, por amor a esses,
nós não vamos realizar ou praticar tais atitudes, para que, por amor a eles, a sua fé, a sua consciência não venha a se contaminar, não venha a se escandalizar. É esse princípio que Paulo expõe aqui nessa situação que nós também podemos usar nos dias atuais. Prosseguindo, nós lemos que, embora esses crentes fortes se achassem livres no direito de comer esses alimentos, que para eles não faziam mal algum, mas o exercício desta liberdade feria os outros, os mais fracos, os menos instruídos. O outro grupo, esses fracos ou cautelosos, não achava esses argumentos convincentes e expressava abertamente suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes. Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que perecer? A resposta dessa pergunta, obviamente, é não. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Aqui, força e fraqueza não são no sentido físico ou espiritual, mas no sentido de ter mais conhecimento e ter mais instrução sobre as coisas espirituais. Ou seja, nós cristãos mais maduros, mais evoluídos, de mais conhecimento, devemos pautar as nossas atitudes de maneira a não causar escândalo aos cristãos que ainda estão num outro patamar diferente da nossa fé cristã. Vamos então para o segundo tópico da lição. Liberdade tem limites. O primeiro item nos fala do amor ao próximo. Vejam, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos, escreve o apóstolo Paulo. Esse foco ele pauta todo este capítulo, o amor com os novos e menos entendidos na fé. Paulo volta sua preocupação pastoral tanto para os cristãos maduros quanto para os mais frágeis na fé. Seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, se necessário, renunciando a direitos nossos para que a igreja caminhe em paz e comunhão. Ou seja, eu tenho o direito, como pessoa e como cristão, de ter uma determinada atitude sobre, vamos dizer, algum costume, alguma prática. Em tempos antigos, por exemplo, é muito comum, até hoje, alguns terem dúvidas. Eu posso ir ao cinema? Eu posso jogar futebol? Eu posso isso ou aquilo? Ou não posso fazer? Então, todas essas perguntas, elas têm que ter como resposta o que as minhas atitudes irão causar de escândalo nos meus irmãos na fé. As pessoas não irão se escandalizar de me ver com uma determinada roupa, com um determinado costume, em um determinado lugar, fazendo uma determinada ação? Essa deve ser a nossa atitude, o nosso pensamento. Alguém poderá dizer, bom, mas cada um prestará conta de si mesmo a Deus, então aquilo que eu fizer não interfere na vida do outro. Não é bem assim. Quanto a prestar contas de si mesmo, se refere à nossa salvação. Mas e a nossa conduta cristã? Nós somos um corpo. Cada um de nós é como se fosse uma célula deste gigantesco corpo chamado igreja. Então, uma célula contaminada, ela pode afetar as demais. Portanto, devemos tomar muito cuidado para que nossas atitudes não venham a escandalizar ou contaminar de forma negativa os nossos irmãos em Cristo. Temos sempre que lembrar que somos um corpo. Os mais frágeis na fé são, poderíamos chamar aqui no nosso comentário, os mais legalistas, os mais sensíveis a questões como essas. Legalistas no sentido de quê? De que eles são mais apegados a determinados costumes, a determinados usos, a determinadas regras, que nós, mais evoluídos no conhecimento, podemos não ver tanta importância nesses costumes e práticas, porém devemos sempre levar em conta o sentimento dos outros. Quanto mais maduro é o cristão, menos sensível e legalista ele se torna. Isso vai contra o que se pensa. A maturidade traz mais legalismo, não é isso. É o oposto. Quanto mais maduros na fé, menos apegados a práticas e legalismos nós ficamos. Isso não significa que nós entramos numa esfera, num caminho de libera geral. Posso fazer tudo. Não é isso. E aqui nós vamos voltar para o textuário da lição. Todas as coisas me são lícitas,
posso fazer tudo. É isso que o apóstolo escreveu. Mas tudo que eu posso fazer está correto? Tudo que eu posso fazer convém a mim como cristão? Tudo que eu posso fazer, isso edifica a minha vida espiritual ou a vida das pessoas ao meu redor? Esses são os grandes questionamentos. Essas são as perguntas que nós devemos nos fazer como cristão. A resposta pastoral de Paulo aos fracos é: vão em frente. Comer carne não prejudicará seu relacionamento com Deus. E aos fortes, ele está dizendo: em vez de pensar só em você, só em seus próprios direitos, certifique-se de não escandalizar o cristão mais fraco. Afinal, o exercício da liberdade cristã, em detrimento ao próximo, levando-o a perecer, é pecado contra Cristo. Portanto, ainda que nós não cometamos pecado por alguma coisa que façamos, mas podemos pecar por escandalizar o nosso irmão na fé. Jesus também morreu por esse irmão mais fraco e não quer que ele tropece. E se Cristo não quer que isso aconteça, por que nós haveríamos de querer? O segundo item do segundo tópico nos fala não ao individualismo. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Veja o que o apóstolo Paulo declara. O problema não é para mim, mas para o próximo, para o meu irmão em Cristo. Se algo que eu faço escandaliza o meu próximo, o meu irmão em Cristo, eu não vou fazer. É isso que ele está declarando. O individualismo tende a reinar quando os cristãos consideram que a fé é uma questão pessoal e particular. É o que mais nós vemos as pessoas recitando. Não importa o que eu faça. Se o outro se escandaliza, azar o dele. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Mas aqui esse princípio não se aplica. É mais conveniente concluir que cada indivíduo é exclusivamente responsável por sua própria fé. Mas Paulo rejeita este individualismo entre os cristãos. Com base em princípios cristológicos, ele remove qualquer argumento que sugira que só o cristão mais fraco precisa lidar com a confusão causada pelo estilo de vida dos cristãos mais fortes. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano. Isso também está dentro do que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É duro negar a si mesmo, é duro abrir mão dos nossos direitos por causa do outro, mas é justamente isso que Cristo está falando para nós e que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Cristo, vem nos trazer dessa outra maneira. Terceiro item do segundo tópico: em pé, não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É um aviso do apóstolo Paulo. Você está em pé? Cuidado para não cair. Afinal, como alguém diria hoje, para cair, basta estar em pé. Para se prevenir os coríntios de praticarem a idolatria e se manterem separados de um ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta os exemplos da história de Israel. Ele narra os grandes feitos, os privilégios concedidos por Deus ao seu povo e o trágico fim que tiveram, como aqueles que tiveram seus corpos espalhados pelo deserto ao longo da peregrinação de 40 anos rumo à terra de Canaã. Por que aconteceu isso com eles? Porque Deus não se agradou da maioria deles. Após ilustrar seu ensino com exemplos do povo de Israel, Paulo conclui dizendo: estas coisas lhes sobrevieram, aconteceram com eles como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Então, tudo que nós vimos acontecer no Antigo Testamento com o povo de Israel, os castigos que Deus lançou sobre eles por causa da sua rebeldia, murmuração, desobediência, principalmente naquele período ali de 40 anos da peregrinação entre o Egito e a terra de Canaã, mas também dentro da terra de Canaã. Quantas vezes, após Davi, após Salomão, nós vemos o povo caindo na idolatria e Deus os castigando de várias maneiras até chegar no exílio de Babilônia? Então, tudo isso aconteceu para quê? Para um aviso nosso. A liberdade cristã poderia ser exercida. Comer certos alimentos, ter certas amizades, estar em alguns lugares, mas Paulo escreve a primeira parte do capítulo 10 como se dissesse: atenção, vocês não são tão fortes quanto pensam.
O que aconteceu ao povo de Israel serve de exemplo para nós. No exercício desta liberdade, isso também pode acontecer a vocês. Se aconteceu com eles, o povo escolhido que Deus tirou do Egito, deu para eles os 10 mandamentos, os preservou ao longo de séculos de peregrinação, de estadia na terra de Canaã. Se aconteceu tudo isso com eles, quanto mais com vocês. É isso que o apóstolo está dizendo. O povo no deserto teve experiências incríveis. Eles viam todo dia, a coluna de nuvem e a coluna de fogo sobre eles. Eles viam todo dia o maná caindo do céu para alimentá-los. Eles viam isso constantemente, os milagres que Deus operou, tirou água da rocha para todo aquele povo beber, e mesmo assim, eles endureceram o coração e se afastaram de Deus. Então, imagine nós. Por isso, o alerta de Paulo. Aquele que está em pé, veja que não caia. Ele parece contradizer o que disse no capítulo 8, mas no capítulo 10 ele apresenta o outro lado da mesma moeda e mostra os limites da liberdade cristã. Não seja pedra de tropeço, não se torne um motivo para outros tropeçarem, e cuidado para você mesmo não tropeçar. São dois alertas muito importantes para todos os cristãos. No terceiro tópico da nossa lição, lemos direitos versus testemunho. Os seguidores de Jesus têm como objetivo ser imitadores de Cristo em tudo que fazem. O testemunho deles acerca de seu relacionamento com Cristo tem precedência sobre seus direitos e os leva a rejeitar ações que comprometem o testemunho, ou seja, nós temos direitos de nos comportar de determinadas formas, de ir em determinados lugares, de fazer determinadas coisas. Porém, o nosso testemunho é mais importante do que tudo. Que testemunho nós estamos dando no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso local de estudo, no nosso bairro, na nossa vizinhança? Aqui na nossa região, havia um pastor de saudosa memória que, quando ele queria consagrar alguém a obreiro na sua igreja, ele saía visitando o bairro onde a pessoa vivia, sua vizinhança, seus arredores. Não consultava somente sua família, mas perguntava aos seus vizinhos: como é que essa pessoa é aqui na rua, aqui no bairro? Vocês a conhecem? O que dizem sobre ela? Então ele coletava essas informações para saber como aquela comunidade via aquele crente, para saber se ele tinha condições de ser obreiro. Isso é um exemplo de como o nosso testemunho é extremamente importante na nossa carreira cristã. É muito fácil darmos um testemunho santo, cristão, quando estamos nas 4 paredes da igreja. Mas e fora dela? No primeiro item, vemos aqui as celebrações. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração idólatra da cultura pagã. Os fortes se julgavam capazes de lidar com a participação direta em eventos seculares sem serem levados à idolatria. Que eventos eram esses? Bem, na Corinto pagã daquela época, havia constantemente festivais religiosos, festivais seculares, jogos de atléticos como os olímpicos e vários outros que reuniam as multidões, as famílias para celebrar, os amigos. Então ficava a dúvida nos cristãos: eu posso participar disso? Eu posso fazer parte disso? Então havia cristãos que diziam: sim, eu posso, isso daí não vai me contaminar espiritualmente. Não é porque eu vou assistir um espetáculo de gladiadores que eu vou me tornar um idólatra, que eu vou me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa que desagrade a Deus. Os fortes, eles pensavam dessa maneira. Como também os eventos sociais, religiosos, profissionais, culturais, que podem ser considerados inofensivos, mas muitas vezes têm potencial de levar à transigência do ensino de Cristo, ou seja, eles vão aos poucos relativizando a moral cristã. Eles vão aos poucos abrindo brechas, como se fossem na nossa armadura espiritual, que podem nos levar ao pecado. Por detrás dos ambientes e alimentos sacrificados por toda a cidade de Corinto, estavam demônios em atuação. O apóstolo Paulo usa agora
com todas as letras, dizendo, embora os deuses e deusas, os ídolos, eles não existam de verdade, eles não são deuses de verdade, mas por trás deles estão demônios. Assim como quando nos aproximamos da ceia do Senhor, não participamos apenas de um pedaço de pão e um pouco de vinho, estamos participando da comunhão do corpo de Cristo. Então, quem participa desses alimentos e ambientes não está apenas comendo um alimento, mas se associando com demônios, com forças espirituais malignas que vão aos poucos minando a nossa fé, vão aos poucos entorpecendo os nossos sentidos espirituais. Ele está dizendo, a liberdade cristã, ela tem limites, não transforme a liberdade em libertinagem. No segundo item, ele fala que daquilo que é lícito, mas não edifica. E aqui chegamos novamente ao texto áureo da nossa lição. Todas as coisas são lícitas, ou seja, permitidas. Mas, olha só o mais. Quantas vezes nós lemos nas manchetes dos jornais uma notícia boa, mas aí logo em seguida vem algo ruim. Ou começa a notícia com algo negativo, no meio da frase tem mas, aí vem algo positivo. Pois é, Paulo está utilizando essa técnica aqui. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Declarar que algo é lícito não quer dizer que é moralmente correto. Por exemplo, o adultério ele é moral e espiritual de forma incorreta. É incorreto. Agora, ele configura um crime? Não, nos dias de hoje não. Já fez parte do Código Penal. Então, o adultério hoje ele não é ilegal, mas ele é imoral. Paulo está dizendo isso. Não é porque algo é legal ou não é ilegal que ele é moralmente correto. Outras coisas que são legalmente permitidas podem não ser moralmente corretas. Suponhamos que num determinado país exista uma legislação quanto ao aborto, dizendo pode-se abortar em qualquer situação, em qualquer época da gestação, bastando apenas a vontade da mulher. Suponhamos que haja uma lei dessas. Isso tornaria o aborto naquele país, naquela região, legal. Porém, mesmo que exista isso, ele continua sendo imoral. Ele continua sendo um pecado. Então, esses dois exemplos, claro que há muitos mais, nos mostram que nem tudo que é lícito, nem tudo que é permitido é conveniente ao crente, ao cristão. Nem tudo que o mundo permite é permitido ao cristão. Nem tudo que é permitido pelas leis do mundo, ou que não é proibido pelas leis do mundo, edifica a nossa vida espiritual. De acordo com Paulo, os princípios cristãos são muito mais elevados e são esses princípios que nos norteiam. Esses princípios adicionam mais algumas camadas ao julgamento daquilo que seria correto e adequado praticar. Ou seja, qualquer tipo de ação que nos perguntem, devemos passar por algumas peneiras. Isto aqui é lícito? É permitido? Convém a mim, quanto cristão? Isso se encaixa no meu perfil cristão? Isso edifica? Se algo é legal ou não é permitido, não devemos fazer. Se é legal ou permitido, existe a possibilidade de que ainda assim não deva ser feito. A balança na qual se deve pesar a questão é a edificação da comunidade, ou seja, da igreja, do corpo de Cristo. A ação contribui para o fortalecimento ou a edificação da igreja de Cristo? Ou acaba servindo de obstáculo? Em vez de concordar com um conjunto de leis cristãs a ser aplicado de forma indiscriminada, ele coloca diante de seus leitores 3 perguntas. É lícito? É permitido? É legal? Convém? Edifica? Portanto, se esta ação prejudica seu testemunho ou ofende a fé de outro cristão, vale a pena perguntar, em seu lugar, o que faria Jesus? É importante não buscar apenas e tão somente o nosso proveito pessoal. Devemos também buscar os interesses dos outros ao nosso redor. Quem vive para Cristo vive para Ele e também por todos os que vivem para Cristo, todos os que foram alcançados por seu amor. Finalmente, chegamos ao item sobre fé e vida prática. Aqui o apóstolo Paulo nos dá o princípio, a regra geral que deve ser para todas as nossas ações. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Não importa se é na comida, no alimento, no beber ou qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para que Deus seja glorificado. Para o apóstolo, o que revela de fato a identidade cristã é a salvação por meio de Cristo e, ao mesmo tempo, o testemunho para com a comunidade. Quando o padrão do comportamento cristão é só o fato de algo ser permitido, isso torna possível dissociar a doutrina cristã da vida cristã, ou seja, algo que a doutrina cristã considera pecado, mas as leis dos homens consideram correto. Então se torna correto para nós? Não, de forma nenhuma. Uma maneira simples de avaliar a liberdade cristã é: Deus está sendo glorificado com meu testemunho? Os outros estão sendo edificados, se tornando pessoas melhores com meu testemunho? Para corrigir essa situação, Paulo os chama a serem seus imitadores. Está dizendo: se vocês não sabem como agir, olhem para mim. Eu estou procurando imitar a Cristo, então sejam como eu. Me imitem. Eu faço tudo para que Deus seja glorificado e para que as pessoas não fiquem escandalizadas, os outros crentes não fiquem escandalizados. A vida prática cristã deve demonstrar o ensino de Cristo, e essa é a regra para a vida e o pensamento cristãos. O ensino cristão não deve estar separado do viver cristão. Finalmente, aqui na nossa aplicação pessoal, Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo, tanto no amor ao próximo como no bom testemunho. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre do ano de 2023. Comente, curta, compartilhe este vídeo. Se sentir tocado por Deus, abençoe o nosso trabalho com o Pix que tem na descrição deste vídeo e seja cada dia mais um aluno da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.